Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 26 da nossa série do Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bora para mais um Deck Builder aqui. Vamos fazer o sorteio. Kian, não sei. É um Samurai custo 7. Double Strike. Custo 1 a menos para cada criatura no Grave. Bora ver o que dá pra fazer aqui com esse Mono White. Sempre que uma criatura sair do Grave, ele ganha marcador. Pensar. Bom, vamos pondo aquele aqui. Depois a gente vê certinho o que fazer. Vamos ver o budget. Até 100. Então um budget médio ali nosso. Kian. Bom, o que me vem na cabeça é Voltron pelo Double Strike e pelo custo reduzido. Uma maneira boa de eu ver no Mono White de jogar a criatura pro Grave é fazendo Cycling. Então vamos tentar aqui montar um Voltron Cycling. E de alguma forma eu faço essas criaturas sair do Grave. Algum tipo de Grave Hate. Eu imagino que voltar pra mão é mais difícil, né? Mas a gente tem algumas opções aí pra tirar do Grave. Pra pumpar. Como ele tem Double Strike, eu não preciso pumpar ele muito. E o deck vai ser Voltron, vai ter coisas que também fazem isso. Acho que eu tô mais preocupado na ideia de reduzir custo, né? Então aqui as seções eu vou colocar como Cycling e como Grave Hate a princípio. Fazer nosso template aqui padrão. Em Good Stuff eu coloco o Voltron, é basicamente os pumps, né? Bom, alterando aqui a quantidade de sessões. Obviamente, o que eu mais vou ter no deck é a parte do Cycling em criatura. Mas aqui na seção também vou pôr cartas que combam com o Cycling, né? Mas eu vou ter que dar essa prioridade aí para reduzir o custo do comandante. E ali é onde eu percebo que eu não preciso da seção de draw nesse deck, porque o Cycling vai ser o nosso próprio draw, né? Então indo para a parte do Ramp, vou colocar os dois clássicos aqui de custo 1, a Bubble e o Sol Ring. E daí vou buscar os de custo 2. Particularmente não é um deck que eu vou necessitar de tanto Ramp, principalmente porque a ideia vai ser a redução de custo do comandante, né? Vou direto pro Cycling para ver a quantidade que eu vou ter. Então eu pesquiso primeiro como criatura, né, branca ou incolor, que tem a habilidade de Cycling. Que eu vou pôr o máximo possível, né? Eu continuo com a ideia agora de Channel, porque é muito parecido, né? Efeitos que vão descartar. E procuro também qualquer efeito Good Stuff que envolve descartar uma carta da mão. Então, eu ser bem agro nessa ideia de ter as criaturas no descarte. Consegui um número relativamente grande. Grande parte dos cyclings no branco é plain cycling, então eu não dou o draw e sim eu tutoro uma planície para mão. Isso faz com que também a gente consiga ter um número de terrenos menor. Procurando aqui a ideia de Grave Hate, né? Eu tirar essas criaturas do Grave, acho que é a maneira mais fácil eu exilando. Então eu escrevo ali exilar a carta do Grave. Vou procurar também como aqueles efeitos de colocar no fundo do deck do Grave. Enfim, todos os efeitos que eu consigo imaginar que façam com que eu tire essas criaturas para eu pumpar. Mais uma vez, eu já vou ter coisas de pump. E ele tem Double Strike, então eu não preciso fazer isso muito, né? Mas
Enfim, a ideia de proteção eu inicio no branco com as Ambras. É uma cor bem forte para isso. Aqui eu vou procurar também para a ideia de proteção aquelas criaturas que se sacrificam para dar a proteção, seja indestrutível, seja proteção para alguma cor, porque comba com essa ideia de eu querer ter as criaturas no descarte, né? Na ideia de removal, na ideia de interação, eu também vou procurar primeiro por criaturas que se sacrificam para isso, mais uma vez combando com a ideia da redução de custo do comandante, né? E vou buscar também em encantamento, eu vou mostrar no final, mas uma das nossas peças de descarte, ela é talvez a peça mais forte do deck de Good Stuff, e para eu flipar ela eu preciso de 4 tipos de permanente. E como eu só tenho a princípio criatura, artefato e land, eu preciso ter alguns encantamentos no deck, por isso que eu vou buscar em encantamento. No final, na hora de mostrar o deck, fica mais claro isso. Na ideia das Good Stuff, eu vou começar com as ideias que combam com o próprio Cycling, que é o que o deck mais vai fazer. Nessa ideia de efeitos quando eu descarto a carta. E vou para a ideia de combar o Voltron. Aqui eu vou buscar por aura, principalmente. De novo, nessa ideia de eu ter os encantamentos no deck. E daí passo pelos equipamentos, né, para fechar essa parte de pump do Voltron, né? Aqui eu penso também, como é um mono white, a gente tem algumas opções de reanimate, principalmente por eu estar descartando essas criaturas, né? Então eu também adiciono ali na parte de Good Stuff. Terminando aqui agora com as lands, começo com as clássicas, Myriad de Landscape, por não ter verde. Eu não preciso de Command Tower em deck monocolor, né? Então vou para Rogue's Passage, que é a nossa land de imbloqueável, para Voltron muito importante. Vou para as de destruir não básica, aquelas duas dentro do budget que a gente sempre coloca. E aqui eu procuro pela palavra planície, mais uma vez a gente tem muito essa ideia de plane cycling, coisas que envolvem o subtipo planície, né? Então vou buscando essas cartas. Vou pôr o Castle, sempre que é principalmente mono white ou mono blue, os Castles são os mais baratinhos, né? E é uma opção. E termino ali com as que me dão algum tipo de pump. Mais uma vez, nosso comandante tem Double Strike, então qualquer pumpzinho a mais ali já faz bastante diferença. Termino aqui arrumando os básicos, né? E a gente vai para nossa primeira tentativa. É um deck bem simples e rápido de fazer, principalmente porque grande parte dele é eu pesquisar tudo que tem Cycling e enfiar nele, né? Em relação a criaturas com Cycling dentro dessas cores, que no caso é só o branco ou incolor. Então acaba sendo mais rápido, né? Não tem muito o que pensar na hora de pôr. Aqui vocês viram que eu errei bastante, faltou bastante grana aí pra gente fechar o nosso budget. Então, mesmo esquema, arrumei principalmente as Good Stuff ali, coloquei cartas de power level um pouquinho mais forte, né? Pra tentar a gente chegar aí nesses R$100. Então aqui é minha segunda tentativa. Ainda assim sobrou, né, aquele famoso 5 pra você comprar uma coca na loja, né? Mas a gente permanece aí com o Kian. Então, mais uma vez, ele custa 1 a menos para cada criatura no cemitério, tem Double Strike. Então aqui a gente inicia com as nossas partes de descarte. Quase tudo é as criaturas com Cycling ou Plane Cycling. A gente tem algumas de Channel. E específico a gente tem algumas formas ali de descartar. Esse é o artefato que eu tinha comentado, que me dá esse loot, né? A gente tem até um equipamento ali que também luteia. E que esse artefato, se eu flipo, é um terreno que me gera uma mana para cada permanente no cemitério. Então esse deck acaba sendo talvez a carta mais forte, por isso que a gente colocou os encantamentos para conseguir fazer isso. Na Good Stuff a gente tem dois reanimates, né? A gente tem algumas criaturas que vão me combar na ideia de eu querer reanimar, então elas que eu vou descartar para reanimar. Eu tenho
o Fluctuator ali, que é muito, muito broken pra deck de Cycling. Tem o Tutor, tem uma ali que me deixa castado do Grave por ser um Samurai, né? Enfim, a gente tem ali essa saga que me deixa reanimar, me deixa descartar, faz coisas que o deck quer fazer. Na ideia de mover do Grave, principalmente o Grave Hate, né? Então exilar. Eu tenho ali uma opção de sempre que eu descartar, ela bate no Grave e vai exilada já. E tem um encantamento que me possibilita reanimar ali, enquanto tira a criatura do cemitério. Na proteção a gente tem as Ambras e a gente tem as criaturas que se sacrificam. Na parte do Pump, aqui eu não tenho muito espaço, então eu coloquei alguns mais agressivos e principalmente dando Voar, que de quebra já me dá uma quase imbloqueável, né? Então a maioria dentro dessa cor é nesse sentido. No Ramp, a gente tem os de custo 1, a Bubble e o Sol Ring. Eu tenho os de custo 2 ali com o Cold Steel, Arcane Signet e o Chalice. E eu tenho um de custo 3 que também exila Grave, né? E nas removals eu tenho as criaturas que se sacrificam e os encantamentos bem do estilo de impossibilitar de atacar, enfim. Nas lands, então, as de destruir não básico, eu tenho Castle, eu tenho uma land que num momento ali eu consigo fazer para pampar o meu comandante, né? Eu tenho as lands de planície, tenho as duas de ramp ali, com a Mirandina Escape e a Frozen Verge, tenho a de deixar imbloqueável, e tenho umas good stuff ali de pump, de opção que a gente pode fazer. Indo para nossa primeira mão, é um deck de Cycling, então assim, eu tendo as peças de Cycling em terreno já meio que eu consigo equipar. Não é um deck tão simples de ter uma mão óbvia, boa, enfim. Então aqui eu já consigo começar com esse Plane Cycling. Mais uma vez, o que eu quero aqui é acelerar a redução de custo do meu comandante, então continuo com a ideia de ciclar. Que eu conseguiria deixar uma interação na board, né? E esse artefato é complicado porque enquanto eu não baixar o meu comandante, eu não quero tirar as criaturas do Grave, né? Então eu tenho que segurar. Comprei ali uma criatura que vai me gerar valor, né? De novo nessa ideia de interação, então se eu puder eu já estouro ela, mesmo que seja para remover algo não tão importante, mas principalmente para eu jogar ela no cemitério, né? Então com as 3 criaturas no cemitério aqui nesse turno 5, eu conseguiria fazer o nosso comandante. Aí eu tenho a opção agora com o comandante na board de fazer a bag, né, que ela vai me ajudar ali a lutear e continuar com essa ideia do deck, enquanto joga as criaturas batendo no Grave e voltando para debaixo dela, pampando o nosso comandante, né? Então aqui eu conseguiria fazer o loot, né, nesse sentido de ela bate o Grave e já vai para debaixo. Nisso eu consigo colocar o contador ali no nosso comandante. E com a peça de ciclar acontece a mesma coisa, né? Então assim que bate no Grave já vai para debaixo, subir no nosso comandante aí. E mantendo essa peça de removal da mão. Aqui eu tenho a opção de continuar a ideia de ciclar. Aqui eu posso estourar a bag para colocar essas criaturas na minha mão e descartar de alguma forma a nossa Shepherd ali, que é a nossa criatura mais forte. Próxima mão aqui eu, mais uma vez, tenho os terrenos, tenho as peças de ciclar. Então aqui eu já consigo começar nossa ideia do deck a partir do turno 2.
Não é um deck que entraria num pódio muito forte, eu acho que só por ser Voltron já acaba sendo um pouco mais fraco, né? E principalmente essa ideia, né? O Mono White, com esse Cycling. Então, assim, eu não tô me preocupando muito com o deck ser um pouquinho mais lento, já é um pouco da proposta dele. Aqui eu conseguiria começar a gerar valor com esses Cyclings criando as fichas a partir da criatura, né? Então, me ajuda a eu criar pelo menos um corpo na board para me proteger, visto que é Voltron, enquanto eu vou reduzindo esses custos aí do nosso comandante. Então aqui no turno 5 eu já consegui fazer 3 Cyclings, isso faz com que eu crie esse corpo. E eu consigo fazer aí a nossa pedra que a gente comprou. Mantendo a ideia, a gente deu bastante sorte nesses draws, né? Pra continuar, eu já conseguiria fazer o nosso comandante por 2 manas só. E a partir daqui eu consigo baixar uma criatura de removal, eu consigo baixar peças que vão pampar o nosso comandante no próximo turno com voar e double strike. Então aqui é onde a gente já começa a ser um pouco mais agressivo, né? Em fazer o que o deck quer. Mas eu teria bastante opção ainda em relação a continuar ciclando, fazer alguma removal ou partir para a parte do agro. Próxima mão. Mais uma vez, o que eu busco é os terrenos e as peças para ciclar. Aqui eu consigo começar com o Crozen Verge. Por mais que o terreno pareça ser Lesne, ele não tem nada que me impeça de usar no Mono White. Então acaba sendo uma opção, uma segunda mira de Landscape para deck de Planície Floresta, né? Então aqui eu provavelmente estouraria ele. Eu já consigo baixar minha criatura de proteção e continuar a ideia do Cycling, né? Além da nossa pedra de mana aí. Por mais que é uma pedra de custo 3, mais uma vez ela tá aí porque tem a opção de exilar uma carta do Grave. Aqui, como principalmente a gente foi pro Ramp e não tanto pro Ciclar, a gente consegue fazer o nosso comandante, mesmo pagando um custo relativamente alto nele. Assim que ele entrar, eu consigo fazer esse Cycling que coloca um marcador nele de lifelink, então já é uma forma de eu me proteger sendo Voltron, né? E aqui eu teria a opção ou de proteger ele, né? E a partir do nosso novo turno, começar a pampar ele pra eliminar aí a galera. Então eu teria mais uma peça se eu quisesse pra remover o Grave, eu teria uma peça pra continuar pampando. Enfim, acho que deu pra pegar a essência do deck pra quem quer essa pegada diferente aí de um Voltron. Esse foi o Kian, samurai aí um pouquinho diferente, espero que tenham gostado. Falou! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.